Bom dia a todos! Começamos essa manhã de quarta-feira com a alegria de poder estar com vocês. Durante toda a semana estamos apresentando a Convenção Batista de Pernambuco e a campanha de missões estaduais desse ano, que tem o tema Eu Me Importo. A campanha tem como um de seus objetivos a solidificação e fortalecimento do trabalho desenvolvido por 105 missionários conveniados a missões estaduais em nosso estado, especificamente em cidades do interior. Hoje, começamos o programa indo lá para o sertão, onde Deus já tem trabalhado no cuidado com as pessoas. Confira a matéria. Eu cheguei do sertão e vou contar o que eu vi por lá. Eu cheguei do sertão e vou contar o que eu vi por lá. Eu cheguei do sertão e vou contar o que eu vi por lá. Eu cheguei do sertão e vou contar o que eu vi por lá. São muitos desafios, porque são muitas vidas, muitas almas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Com certeza, natureza cantando aos pés de serra, bota em pé, escamuça, bezerrada, senti cheiro de chuva sobre a terra, vi a abelha passear na flora. A nossa maior necessidade, além da oração, é a questão de material humano. Lá eu cheguei do sertão e vou contar o que eu vi por lá. Nós chegamos aqui, se o pastor não viesse, não tinha culto. Não tinha condição de ter culto, porque não tinha quem pregue, não tinha quem pregasse, não tinha quem ensinasse. Tudo ficava difícil. E hoje, graças a Deus, nós estamos com a igreja, temos uma frequência aos cultos de domingo de no mínimo 25 pessoas. Temos uma boa frequência à escola bíblica dominical, aos cultos de oração. E realizamos trabalhos com aproximadamente 40 pessoas. Estamos atendendo 20 famílias da comunidade. Estamos procurando nos inserir na sociedade local. Nós estamos com a ideia de fazer um curso de música. E vamos correr atrás de parcerias. Nós já pensamos ali um professor. E vamos correr atrás de parcerias para ver se a gente supre essa área da música. Estamos pretendendo também ter algum ensinamento na área de pregação da palavra. Se vê toda a situação mudar, pois assim como é grande esta terra, não cessou ainda a obra que se tem. De batalha em batalha ganha a guerra, é vencer e ir além. Eu quero fazer um desafio às igrejas, da capital, as igrejas que estão recebendo este material da campanha de missões, que venha ao sertão, que venha aqui em São José do Belmonte para conhecer o trabalho missionário. Queremos você aqui conosco, queremos que você venha sentir a aflição do povo sertanejo, queremos que você venha ver o sofrimento desse povo, aonde você saberá que só Jesus Cristo, por meio de você, da sua igreja, do seu ministério pastoral, poderá mudar a realidade dessas pessoas. O que eu vi por lá, vi o santo evangelho anunciado, onde só havia trevas, hoje a luz. Irmãos batistas de Pernambuco, sertão está árido não apenas pela falta de chuvas, mas pela falta de obreiros, pela falta de pessoas que preguem o Evangelho, que vivam o Evangelho como realmente ele deve ser vivido. E queremos conclamar cada uma das igrejas, cada um dos irmãos que nos veem, que participem conosco, orando, participando, conhecendo o sertão, conhecendo esta realidade que é tão difícil, mas que tem muita coisa a ser feita para a glória de Deus. Tem, de batalha em batalha ganha a guerra, é vencer ir além. Eu cheguei e vou contar o que eu vi por lá do sertão. Eu cheguei e vou te contar o que eu vi por lá. Eu cheguei do sertão e vou contar É mesmo o que eu vi por lá. Eu cheguei do sertão e vou contar o que eu vi por lá. Uma das coisas mais interessantes que nós descobrimos ao longo do ministério de Jesus é o modo como ele olhava para as pessoas. E aqui eu me refiro não apenas ao cuidado de Jesus para com os que necessitavam dele,
Jesus sempre era movido de íntima compaixão, mas eu quero falar sobre isso em outra ocasião com você. Hoje eu quero falar sobre o olhar que Jesus lançava sobre as pessoas que seriam, na verdade, instrumentos dele para abençoar outros. Isso em perfeita sintonia com o projeto de Deus que encontramos desde o Antigo Testamento. A Bíblia é toda uma história de um Deus que age convocando servos seus para serem instrumentos nas suas mãos para que outros sejam abençoados. É curioso perceber como Deus começa por colocar na mente dessas pessoas a visão da necessidade. É assim que ele faz todas as vezes que ele convoca alguém para o seu trabalho. Como, por exemplo, quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente e lembrou a Moisés o sofrimento do seu povo na escravidão do Egito. Ou como quando mensageiros trouxeram a Neemias, que estava no palácio do rei, as notícias sobre o estado do povo que havia ficado em Jerusalém. Deus sempre começa por abrir os olhos dos seus servos para que estes vejam as necessidades do outro. Mas aí no segundo momento, esse mais interessante, Deus planta no coração dos seus servos um genuíno e profundo amor pelas pessoas. A visão da necessidade muitas vezes não é suficiente. Deus quer que haja paixão, que arda no coração uma verdadeira preocupação e interesse pelo outro. Exatamente como Jesus Cristo demonstra ao vir ao mundo para morrer por nós. Quando Paulo fala do sentimento que houve em Cristo Jesus e que deve ser semelhante ao nosso sentimento, ele fala dessa capacidade de perceber a necessidade do outro. Jesus fala sobre isso quando ele propõe a seus discípulos que ergam seus olhos e vejam os campos brancos para a ceifa. E ali ele não falava da plantação de trigo, ele falava de pessoas carentes de atenção e carentes da mensagem do Evangelho. Ou como quando Jesus fala do amor que move o próprio Deus em nossa direção, como nas parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida ou do filho perdido. Jesus quer que nós demonstremos esse amor. Quando ele nos move, quando nós nos importamos com as pessoas, nós então podemos entregar a nossa vida a seu serviço. Por isso Jesus um dia pediu que nós orássemos para que Deus enviasse obreiros para a sua seara. Quando nós pensamos um pouco na necessidade de regiões carentes, como o sertão do nosso estado, regiões onde as pessoas têm necessidade não apenas do suprimento material, mas sobretudo necessidades espirituais. O que Jesus deseja é que o nosso coração seja movido e não apenas nossa mente esclarecida, mas que nós nos importemos com as pessoas, a ponto de nos colocar à sua disposição para ser obreiros prontos a agir em sua seara. Servos prontos a ser instrumentos nas suas mãos para que vidas sejam abençoadas, edificadas e, sobretudo, alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. É quando Deus deseja que o nosso coração se mova, que nossos pés se dirijam àqueles que necessitam de esperança. Quando nós nos importamos, nós dizemos como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E nos fazemos instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. Que bom saber de um Deus que olha para nós, ampara e nos move para cuidarmos um dos outros. Basta reconhecer e responder a esse chamado, indo desde as ações mais difíceis às mais simples do nosso dia a dia. Esse convite fala ao meu coração e ao seu. Fica o desafio de atender quem está próximo e orar pelo povo do sertão. Queridos, uma tarde abençoada pelo Senhor. Nos vemos amanhã nesse mesmo horário, combinado? A paz e o amor de Cristo.